Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer. O primeiro de hoje, Will. Primeiro de hoje, Pava. Boa tarde, gente. Para quem está ao vivaço aí com a gente, para quem vai vir depois também, aquele abraço. Olha só, e hoje a gente já começa no ritmo que a gente gosta, no Exato. ritmo de inclusão, no ritmo de diversidade e com convidados diferentes. Quando eu li a matéria no UOL, já fiquei com vontade de entrevistá-los e hoje a gente tem a honra de abrir as nossas duas entrevistas. Aliás, a pergunta que eu te fiz é: você tem certeza que essa matéria está certa? Não, muito Né? legal, muito legal. A gente tem a honra de receber hoje aqui Juliana Souza e pastor Marcos Costa. Sejam bem-vindos ao Sim Pode Crer. Prazer, gente. Obrigada pela acolhida. Para nós é uma alegria e um privilégio estar aqui junto com vocês. Vamos bater papo, vamos conversar, porque é assim que a gente vai crescendo e se conhecendo. Olha só, e eu falei de inclusão e de diversidade porque Marcos é pastor Marcos Costa, e Juliana é omorixá. Acertei? Acertou. Olha, ela estava me explicando as coisas, eu me senti aqui tentando memorizar as manobras de skate lá das Olimpíadas. Enquanto ela me explicava assim, eu estava tão perdido quanto assim, mas Omorixá, Ialorixá é a mãe, Isso. e Babalorixá É o pai. é o pai. Os Ó, santos. viram? Ó, São os aprendi. sacerdotes. E olha só que legal, enquanto está todo mundo brigando, hoje eu estava vendo, e você deve ter visto isso, que a DGA, lá da abertura das Olimpíadas, fez um boletim de ocorrência porque recebeu ameaças de morte por ter participado. Então, em tempos em que o amor cristão promove ameaças de morte, a gente está aqui justamente para poder mostrar que não podemos usar cristão nesse caso, né? E ambos fazem parte do coletivo Luiz Gama, uma chapa do PSOL, ou seja, eles estão concorrendo a um lugar na Câmara de Vereadores de São Paulo, é isso? Exatamente. Como que surgiu essa ideia, pastor Marcos? Bom, o coletivo Luiz Gama é resultado da nossa caminhada pelos movimentos sociais, né? No coletivo Luiz Gama tem eu que sou protestante, tem o pessoal do candomblé, do terreiro, pessoal católico também. E aí todos nós temos um vínculo que são os movimentos negros, né? E aí a gente conversando, se conhecendo dentro desses movimentos negros, primeiro nós tivemos contato com a IACIDA, e a IACIDA tem um movimento muito importante lá na região do Jabaquara, que chama Terreiros de Luta, né, Ju? Isso, E aí, exatamente. participando dessa discussão da questão da intolerância religiosa, a importância da gente ter um Estado que respeite todas as expressões religiosas, aí surgiu a proposta do movimento Terreiros de Luta fazer parte desse nosso coletivo. E aí, eles fizeram uma votação interna e a pessoa escolhida foi a Ju, que está com a gente aqui, a Juliana. Olha só, agora que eu entendi, Iacida, porque no seu contato tinha Iacida na frente, eu achei que fosse tipo nome artístico. É lindo, é uma delícia, eu já começo já dando fora, assim. Mas eu nem sabia, se você não tivesse falado, né? É do jeito que eu gosto, assim, eu achei que era tipo nome artístico dela na religião. Nossa, tudo errado. Tá tudo bem. E aí, como que é essa história? A gente está falando de inclusão, está falando de preconceito. Você, por exemplo, está com Os fios de conta, Isso, com os fios de conta. Isso. Isso provoca ou já provocou algum tipo de olhar torto, alguma coisa? É comum ou não? Sim, eu acho que existem alguns marcadores de diferença, né, para nós que somos da religião, não somente, né, para nós negros, enfim, a gente sabe que os olhares são diferentes. Então, é muito indo ao mesmo lugar com meus fios de conta e sem meus fios de conta, a tratativa é diferente. Caramba. E tem muitas pessoas que, às vezes, viram, fingem que você não está falando com elas ou, simplesmente mudam o tom, assim, a pessoa não lembra da sua cara, mas ela lembra do seu fio de conta, né. Caramba. Enfim, então é uma coisa que ela nem sabe quem sou eu, não sabe o que eu estou fazendo ali, mas parece que isso fala mais, esse receio, esse ódio, eu não sei, né, parece que fala mais do que a minha presença, a minha existência, a minha proposta, né. Chega antes de você, né? Chega antes de mim, Chega sempre. antes de você. E a gente falou aqui de coletivo Luiz Gama, deixa eu aproveitar aí a hora da gente identificar as pessoas. Quem foi Luiz Gama? Quer você falar, Will? Não, deixa O ele. maior advogado desse país, com certeza. Com certeza, né, pastor?
advogado e, a minha concepção, uma voz profética para esse país. Amém. Um homem lindo. e uma voz que deveria estar presente nos púlpitos, nos sermões, né? E ele foi uma pessoa que não foi reconhecido como advogado por ser negro, mas mesmo assim, isso não impediu que ele entrasse na justiça e libertasse centenas e centenas de pessoas. Um homem que deveria ter desenhos animados, filmes, estar presente no sermão de todos os pastores que acredita, sabe naquela ideia do culto da libertação? Luiz Gama foi o cara que fez o culto da libertação sem estar dentro dos templos. Bom. Eu olhei aqui, filho de mãe negra e pai branco, Isso. foi feito Sim. escravo aos 10 anos e permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade, e advogado, abolicionista, orador, Isso aí. jornalista e escritor. Aliás, deixa eu aproveitar e falar que na semana que vem a gente manda no clipe o link do novo livro sobre o Luiz Gama, um livro incrível que tem... Eu esqueci agora, acho que é Contra a Corrente, a editora, pra gente poder indicar pro pessoal comprar pelo nosso link da Amazon. A gente Bacana. faz ganha um quequezinho e o pessoal ainda conhece ainda mais o Luiz Gama. Muito bom, olha só, já fiquei bolado aqui com a história de que eu nunca ouvi uma menção a Então, nenhum tipo de menção se a é ele. grave pra você, imagine pra mim que passei 5 anos na faculdade, 2 anos na pós-graduação e nunca ouvi falar de Luiz Gama. Nossa. A vez que eu fiz faculdade de Direito, a vez que eu ouvi falar de Luiz Gama foi por causa do ministro hoje. Antes era professor, quer dizer, ainda é professor, mas ministro Silvio Almeida. Sim. Olha só, olha só. Olha só, em 2016, as delegacias de polícia paulistas no estado de São Paulo, né, registraram 5.214 boletins de ocorrência relatando intolerância religiosa. Em 2021, foram 15.296 denúncias, ou seja, triplicou aí num período de 5 anos. Eu já perguntei para a Juliana, e você, pastor, já passou por algum tipo de intolerância? Aliás, eu esqueci de mencionar aqui, mesmo porque eu sempre esqueço as coisas, mas olha, o cara só, doutorando em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC, mestre em Economia Política Mundial e pós-graduado em Educação em Direitos Humanos, ambos pela UFABC, bacharel em Serviço Social pela PUC São Paulo, e tá bom demais, né? Porque senão a gente não grava o podcast, a gente vai ficar só no currículo aí e tá parecendo, para não ficar parecendo o podcast do LinkedIn, então já foi suficiente a gente citar Já, né? isso daí. Mas algum preconceito já sofreu também, meu irmão? Pava, eu costumo dizer assim, que eu apanho dos dois lados. Eu apanho às vezes, porque eu falo assim, que eu não encontrei ainda nenhuma denúncia sobre o Cristo, mas sobre os cristãos é grave. Sobre os cristãos, eles reproduzem a intolerância e o racismo religioso, né? E eu retomo muito assim, quando na minha adolescência, quando tinha culto de missões na igreja, o pessoal falava, irmãos, as pessoas estão sendo perseguidas lá na China, estão sendo perseguidas na Coreia do Norte, mas só que existia uma questão que eu não conseguia encaixar na minha cabeça, era como que pode uma comunidade que diz que estava sendo perseguida promover a perseguição no país que a gente vive, né? Então, eu já sofri essa intolerância não por causa do Cristo, mas por causa dos cristãos, né? Porque, infelizmente, tem muitos cristãos que fazem o serviço ao contrário do que o Cristo fez, né? Porque o Cristo, ele fala assim, vinde a mim todos, qualquer um que estiver cansado, se sentindo oprimido, seja a mulher que apanha do marido, seja a mãe do jovem que foi morto na esquina, né? Porque nós vivemos uma cidade, um país, que eu nasci ouvindo a paz do Senhor. Meu pai era pastor da Assembleia. Então eu ouvia a paz do Senhor, e quando eu saía na porta de casa, eu via ao contrário da paz. Eu via corpos mortos, eu via pessoas sendo exterminadas, e eu não conseguia fazer o vínculo entre essa teologia da paz do Senhor e a guerra urbana que a gente vivia, né? Então essa intolerância é presente, mas eu acho que a gente tem que superar, tem que mostrar que existe sim um Cristo inclusivo, um Cristo preto, um Cristo que pensa, um Cristo que viveu... Eu falo assim que Maria, ela é o retrato da mulher brasileira, né? Porque ela já viveu uma gravidez de risco. De risco porque quase se torna uma mãe solo porque o pai não queria assumir. De risco porque o próprio Estado queria matar esse menino. E depois, na juventude desse Cristo que eu defendo, e esse Cristo que eu sigo, ele é morto pelo próprio Estado. Então é essa perspectiva que eu procuro caminhar e trilhar, e vamos seguindo até Deus deixar. Lindo demais. Olha só, na manhã de hoje, saiu uma pesquisa nova da Quest,
Deixa eu perguntar para você, não, Rose. Você não perguntou para a Juliana se ela sofre intolerância, porque é óbvio, né? Não, eu perguntei no Perguntou, início, eu perguntou. perguntei no início. Falar sobre intolerância com gente de terreiro, os povos tradicionais de terreiro É mais um dia. é mais um sim. dia, só mais um dia, tá É certo. só mais um dia. Desculpa, só Imagina. para brincar. Imagina, olha só, 33% dos paulistanos avaliam a gestão do prefeito atual como positiva e 22% como negativa. Como que o coletivo Luiz Gama avalia? Se não puder ser como coletivo, pode ser a Juliana e pode ser o Marcos, ou então o Jean, que está sentado ali assistindo. Como que vocês avaliam? Vocês fazem parte dos 33 ou dos 22? Eita, polêmica, polêmica. Vou deixar o professor responder essa primeiro. Ó, nós acreditamos que é possível fazer mais pela cidade de São Paulo, né? E uma das pautas que a gente tem discutido muito é a questão da saúde mental da população e a questão da saúde, né? E as pessoas às vezes perguntam assim: bom, mas a Juliana é de terreiro e você, pastor? Existe uma marca que está presente em nós, que quando nós chegamos lá na UBS, quando nós chegamos no pronto atendimento, que não tem médico, você pode ser de terreiro, você pode ser da Deus é Amor, você pode ser do Renascer, você pode ser o ateu, pode ser que for. Ateu. Essa questão da saúde vai passar pela sua vida. E nós acreditamos o quê? Que a cidade de São Paulo pode ser uma das cidades mais ricas do país, uma das grandes metrópoles mundiais. Eu acho que pode ser mais democrática, eu acho que pode ser mais inclusiva, sobretudo na questão da saúde, na questão da violência contra as mulheres, que é algo grave. Eu fui conselheiro tutelar e eu vivia cotidianamente a situação da violência contra as mulheres. E a pessoa está enganada quem pensa que a comunidade evangélica, por exemplo, não passa por isso. Eu atendi muitas situações de mulheres evangélicas que foram mortas pelos seus maridos, né? Existe um certo silenciamento, mas essa violência está presente em todas as camadas. E nós acreditamos que, mais do que avaliar, nós queremos propor. E a nossa ideia do coletivo Luiz Gama é propor essa cidade mais inclusiva, essa cidade que o Estado, de fato, que tem uma política mais afetiva, mais amorosa, porque o que, na minha concepção e na nossa concepção como coletivo, que falta na nossa sociedade é essa afetividade dentro do poder público. Acho que as pessoas não podem ser número, as pessoas não podem ser discussão de orçamento. A gente tem que entender que atrás de cada pessoa, de cada história, existe um sofrimento e as pessoas precisam ser acolhidas. E o desafio da cidade de São Paulo é ser uma cidade que, de fato, tenha coração, que eu acho que está faltando muito aí. Olha, eu vou aproveitar já para fazer uma ponderação aqui. A gente tem uma chamada bancada evangélica, mais ou menos do mesmo naipe da que tem lá na Câmara e no Senado. Assim, é uma vergonha, eu uso bastante a hashtag vergonha gospel, porque é um pessoal que vota primeiro alinhado à atual gestão, e da perseguição ao Padre Júlio até medidas absolutamente antipopulares, anti-inclusivas, assim, o compromisso deles com Jesus é zero. Sim. E, na verdade, eles funcionam como despachantes, né? Tem a filha a irmã do presidente da Assembleia de Deus, o outro para quadrangular, o outro, cada um fazendo coisas, e isso quando não outorgam, quando não promovem medidas assim tão importantes quanto dar um título de cidadão paulistano, por exemplo, para a esposa do inelegível. Então, assim, super complicado a atuação deles. Não está na hora da gente ter uma bancada plurirreligiosa, por exemplo, Juliana, que possa, de alguma forma, olhar para as mulheres com esse olhar, porque as evangélicas que estão lá, a gente tem, assim, uma dezenas de notícias ruins da atuação deles. Eu acho que essa bancada religiosa, na verdade, essa bancada plural, ou uma bancada interseccional, eu defendo muito esse conceito trazido pela Kimberly Crenshaw, que é a interseccionalidade, entendendo que todos nós somos seres múltiplos. Todas as mulheres negras, por exemplo, são seres múltiplos a partir de seus diversos atravessamentos. Pastor Marcos, todos nós somos. Então, não existe você levar apenas um viés para uma bancada para decidir por toda uma população. Então, eu sou uma cria, né? Eu sou graduada em administração e eu fui cria ali da primeira leva do ProUni,
lá em 2007. É nóis, né? eu também. Eu sou de 2006. Exato. Então eu sei. Então eu fui da segunda, então. Então, assim, eu sei que isso me abriu portas, e eu sei que essa política social garantiu que eu pudesse estar aqui hoje. E eu sei que pessoas votaram esse projeto de lei, ele foi sancionado criou, logrou, né, possibilitou que muitos de nós tivéssemos, né, os primeiros diplomas das nossas famílias. Verdade. Então, as políticas sociais, elas são importantes como um recurso de redução da desigualdade. E isso é possível graças a pessoas que estão ali compondo uma bancada, que entendem a necessidade do povo, que vivenciam a necessidade do povo, que conseguem entender para além do centro, para além dos jardins, né, o que acontece na Brasilândia, o que acontece em São Mateus, o que acontece lá no Capão, o que acontece para lá do Capão em Parelheiros, no Pico do Jaraguá, enfim. A gente tem um coletivo que é múltiplo nesse aspecto, a gente consegue discutir as mazelas das nossas regiões ali e das nossas pessoas que estão em torno da gente, e levar isso para uma bancada é muito importante. Essa discussão ela é fundamental para garantir uma São Paulo segura, porque no fim das contas é sobre segurança, segurança alimentar, segurança na saúde, segurança religiosa, segurança racial. Né? Hoje eu vi um dos posts no X falando assim que o pai do motoboy que morreu porque o dono do Porsche o atropelou, tem mais chance de ser punido o pai que agrediu na delegacia do que o motorista do Porsche, mesmo porque está ficando perigoso agora com a história de Porsche, né? Tá Se você vira um Porsche na rua, sai correndo, porque se proteja. Tem um assassino. Tem um assassino em potencial. Tem um assassino. Que coisa maluca. Como que funciona o lance assim de coletivo? Vocês, como que eu diria, vou fazer do lado exagerado, né? A gente adora humor aqui. Vocês passam dias discutindo todas as questões, e, enfim, como que funciona até vocês chegarem, por exemplo, nas propostas, na avaliação, na proposição, né? O irmão disse isso, queremos ser propositivos. Como que funciona? Vocês ouvem, tem escutas, por exemplo, em bairros nesses que você citou? Como que funciona? Só para eu entender bem. Então, o coletivo, na nossa concepção, é uma das expressões mais profundas da democracia, né? Porque o poder executivo, ele é uma representação democrática, mas não é escolha de toda a sociedade, né? Mas o poder legislativo ali vai ter representação de todos os segmentos da sociedade, eu deveria ter. O coletivo, ele é mais profundo ainda, por quê? Porque ainda que tenha um candidato que seja o que dá o nome lá para o documento, porque tem esse limite legislativo, mas todas as propostas são discutidas coletivamente. E como que nós nos organizamos? Nós nos organizamos na cidade toda por meio dos distritos. Tem 96 distritos e nós estamos nos organizando nessas bases. A partir dessas bases, nós fazemos discussão com o pessoal que está nos apoiando, e a partir dessas discussões nós levantamos 6 propostas. Então, cada um do coletivo vai defender essas 6 propostas que veio da sua demanda lá da base social, que são dos distritos da cidade de São Paulo. São 6 eixos, é isso? Isso. Quais são? Conseguem? Cada um lembra 3 aí para a gente? Senão o Jean vai lendo ali e dando a cola. Eu vou falar, se eu esquecer de algum, o senhor me lembra, hein, pastor? Eu vou abrir aqui. A equidade de gênero, né, nos cargos públicos. Equidade de gênero. Isso, muito importante. A parte de saúde e bem-estar, pensando na redução da obesidade infantil e políticas de possibilidades de acesso, por exemplo, a diagnóstico para pessoas autistas, pessoas neurodivergentes, a parte de equidade de gênero, né, e de independência da mulher, que é muito importante. A gente tem a pauta da educação, né, que é muito importante em diversas esferas, a liberdade religiosa, que é muito importante, e também a maturidade digital, né, ou seja, a possibilidade de garantir acesso ao meio digital, à internet, à tecnologia, às nossas pessoas carentes. Nossa, que legal. Pastor? Maturidade digital, legal, hein? Muito bom. Nós começamos a CCZL, agora eu vou falar para a nossa pastora chamar de maturidade digital. Bonito, nós fizemos uma parceria lá, vai começar agora no mês que vem, vou até fazer um merchan. Onde que é? Que é na CCZL, na Comunidade Cristã da Zona Leste, na Vila Formosa. Legal, eu sou de Itaquera. E a gente vai receber lá, acho que são 22 mulheres. Bacana.
para a inclusão digital mesmo. São, obviamente, a maioria mães solos da periferia. Nós fizemos uma parceria com o governo federal, acho que é o Ministério da Cidadania e Direitos Humanos que vai trabalhar isso. Gostei do maturidade digital, Pava. Interessante, Legal, né? Bem Muito legal. bom. Essa Gostei. questão da maturidade digital ela é muito importante, né? Eu sou uma pessoa autista, eu sou uma pessoa que é muito amante do digital e eu entendo que o digital hoje ele possibilita, é um meio de emancipação. É um meio de emancipação para mulheres negras, um meio de emancipação para pessoas da periferia. Muita gente da periferia conseguiu fazer ser vista a partir da internet. E a gente fala de maturidade porque também a internet ela pode ser utilizada de uma forma muito irresponsável por algumas pessoas para falar de ódio, né? Verdade. Então a gente está falando exatamente disso, né? Da maturidade nesse aspecto e também da inserção na tecnologia. Esqueci de alguma coisa, pastor? Não, você foi perfeito. Ó, virou uma sabatina. Isso aí. Maturidade digital é o contrário de um certo candidato que remunera quem reproduz o conteúdo de ódio dele. É isso? Ele pode até não ter maturidade, mas ele tem dinheiro, né? Então, dinheiro mas né? Então, não tem nem maturidade e nem vergonha na fuça, mas isso depois na próxima entrevista, a gente fala um pouquinho. Vamos falar de segurança, quando a gente fala de periferia, quando a gente... Meu Deus, a gente vive... a paleta de cores comanda o que acontece. E como diz o candidato a vice-prefeito de uma outra chapa, a polícia deve abordar as pessoas em Alphaville de uma forma diferente do que na periferia. E é candidato a vice-prefeito de uma outra chapa. Como que é? Quais são as propostas? Como que a gente trabalha essa questão tão crucial? A questão da segurança é um tema importante, mas a gente deve ampliar essa questão da segurança para todos os sentidos, né? E eu vou falar rapidinho uma das seguranças que eu acho que é importante, que é a segurança alimentar, né? Que às vezes as pessoas não pensam nisso, mas o Brasil voltou para o mapa da fome, isso é um problema muito grave. Tem pessoas passando fome na cidade de São Paulo, e nós achamos que o poder público municipal deve investir, sobretudo, nas hortas comunitárias, investir em programas que levam alimento orgânico para a população, fazer parceria por exemplo, só o consumo público de verduras, legumes já é muito grande, e isso poderia gerar uma cadeia de emprego. Pensando sobretudo na questão da segurança, agora a gente pensando na questão policial, a gente entende que é fundamental ter formação na área de direitos humanos para os policiais da GCM, né? E nós entendemos o quê? Que deve haver uma intolerância zero à questão do racismo dentro da polícia municipal. Porque a gente sabe quem que é a cor das pessoas que a polícia para, quem são as pessoas que são assassinadas no Brasil, e nós entendemos o quê? Que um dos primeiros caminhos para isso é colocar na formação desses futuros soldados ou aqueles que já estão na ativa dentro da rede municipal, educação em direitos humanos, porque é só através da educação que a gente vai conseguir prevenir essa violência que sofre a juventude negra, que eu sofri, que meus amigos que já partiram sofreram, e que cada um que está nos assistindo e é negro sabe o que é ser negro na periferia da cidade de São Paulo, porque eu sou de São Mateus, né? Então eu posso falar. E pegando um pouco do gancho do que o professor falou, quando a gente fala de segurança alimentar para a segurança pública, a gente está falando de coisas que são ligadas intimamente, porque a fome, ela é sim um dos principais motores, é um dos principais combustíveis da violência, se você for pensar. A primeira menção a roubar que eu vi de muitos moleques de onde eu cresci é porque, não tinha comida em casa. Aí tinha comida na escola, legal, o pessoal ia lá, mas aí parou de ter comida na escola. Então eles iam na vendinha pegar alguma coisa para comer, era a fome. Então você vê que, sim, lógico, não é a regra, mas a gente vê isso acontecer. Existe, de fato, a pessoa que, por alguma razão, e a fome ela acaba sendo um desses motivos, ela entra nessa vida, seja para conseguir matar a fome, seja para conseguir dar uma condição para a família, não é uma justificativa, tá? Não é uma justificativa, não, definitivamente, mas é uma explicação. Sim. Então é muito importante que exista essa compreensão esse entendimento social. Os direitos humanos eles
trazem, né, esse entendimento. É possível que a polícia entenda, é muito importante que a polícia entenda os nossos meninos, os nossos rapazes negros, a nossa população preta como pessoas que são vítimas de um sistema. A fome mata 2 vezes, né? A fome mata muitas Mais de vezes, 2 muito vezes. mais de 2 vezes. Uma coisa que eu ia perguntar para vocês explicarem pra gente, para quem tá assistindo, a gente não tem ideia de como funciona um mandato coletivo. O que vocês podem explicar pra gente como é que funciona? Uma pessoa comanda e as outras vão colaterais, ou é tudo discutido, tudo coletivo mesmo? Porque, se eu não estou enganado, São Paulo foi o primeiro município a ter um mandato coletivo, não sei exatamente agora se foi o primeiro. Eu lembro de quando começou que, né? Eu lembro, nem legislação tinha direito para isso, né? Era uma pessoa que, acho que deputada estadual, que ingressou em juízo, e aí em juízo ela conseguiu fazer coletivo. Como é que funciona o mandato coletivo? Mandato coletivo, ele pode funcionar, enfim, a forma que as coisas são deliberadas, elas podem funcionar, assim, de acordo com o acordo que o coletivo tem, de fato. Uhum. De fato, é um recurso novo, né, professor, que tem existido, é uma forma nova de exercer, e eu acredito que é a forma mais democrática, porque você deposita todo um gabinete nas costas de uma única pessoa. Você está colocando, né, enfim, e nós somos em mais, nós conseguimos deliberar, entender, pensar se aquilo faz sentido ou não, porque tem muitas pautas que são aprovadas que não fazem sentido, né? Uhum. Então, existe a possibilidade, existem alguns coletivos que têm a rotatividade, né? As pessoas, elas podem assumir ali a frente periodicamente. Existem coletivos que têm a pessoa que está ali, que é o CPF, né, que é o nome principal, deliberando, mas os coletivos sempre agindo ali em conjunto nas propostas de lei, votando. E existe também a possibilidade, eu não sei, acho que essas são as principais, né, professor? Sim. No caso do coletivo Luiz Gamas, nós temos a Juliana, né? Temos o Jean, que está aqui conosco hoje, que nos ajuda bastante na questão de comunicação, além de fazer parte do coletivo. Temos Jerônimo, temos a Elaine e temos o Dr. Paulo. Cada um é especialista ou tem um profundo conhecimento numa área, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Dr. Paulo, dentro do coletivo, ele discute as questões trabalhistas, porque ele é um advogado trabalhista, ele tem maior bagagem nisso. A Elaine, por exemplo, ela está discutindo a questão do empreendedorismo afro para as mulheres. Então, acaba contribuindo muito, porque uma cabeça só pensa uma dimensão. Quando você coloca 6 pessoas para discutir um problema, a questão se amplia. Legal. Né? Existem questões, limites também, né? Porque se existe maior possibilidades, também existem maiores conflitos. Mas a gente trabalhando de uma maneira democrática, de uma maneira onde todo mundo possa falar, eu acho que é um avanço dentro dessa política, dentro dessa cultura política brasileira. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Nossa, eu conheço, enquanto ele está falando, eu começo a passar um filme, assim, de vários vereadores que eu conheço, que é um cabidão de empregos para o pessoal da igreja, para o pessoal, para os amigos, para aquela coisa toda. Num coletivo, isso também reduz essa possibilidade, porque não dá para pôr a sogra, cunhado, aquela coisa toda que a gente vê nos lugares, né? Eu não sei se você conhece, assim, mas eu tô lembrando assim um pouquinho. Foi secretário, eu conheço. Conheço bem. Deixa eu aproveitar e fazer uma coisa que eu amo, e o pastor Marcos trouxe aqui 2 livros para a gente sortear, Will. Olha aqui, só. Ciência e Cultura Afro-Brasileira, Um Bicho de 7 Cabeças, Marcos Almeida Costa Pereira, está aqui. E, muito legal, um livro infantil, é isso, não é? Infantil. Escrito com Lucineide Costa, que eu imagino que seja Bebeto Araújo, diretor nacional da Missão Aliança. Precisa entrevistar esse cara, hein? Esse cara é um gênio. Opa, então você já vai sair daqui incumbido e ajudar a gente a entrevistá-lo. Fala um pouquinho dos 2 livros. Você fala que a Lucineide em linguagem bíblica é a Rebeca do pastor? Não, né?
Mãe do meu filho. Foi minha Rebeca. foi sua Rebeca, tá, tudo bem. Pronto, tá aí. As novas configurações Hoje eu tô sem familiares. Rebeca. Então tá aí, pá, vai, ó, vamos orar pro pastor arrumar também uma Rebeca. Brincadeira, pastor. Fala um pouquinho dos livros pra gente. Então, o livro Ciência e Cultura Afro-Brasileira, um bicho de 7 cabeças, é uma pergunta, né? Foi o meu mestrado, e aí eu que legal. tentei Foi a estudar dissertação, né? a relação que pode existir entre ciência, tecnologia e cultura afro-brasileira. E aí eu encontrei a questão das plantas medicinais, e hoje no doutorado eu estou estudando a possibilidade da inserção das plantas medicinais dentro do SUS, né? Por que não acontece, que máfia que está por trás disso, e a gente sabe de todo o comércio internacional dos medicamentos, né? Caramba, que legal. E o outro foi o Binho, o Menino Tinha Medo do Conselho Tutelar, foi quando eu fui conselheiro tutelar, que foi um livro para a gente explicar para a molecada, para as mães, o que é o Conselho Tutelar, né? A gente sempre ouve, né? Vou chamar o conselho tutelar. Não, e a gente vive um período muito triste de aparelhamento. Sequestro, né? O sequestro do Conselho Tutelar por muitas igrejas, né? Foram feitas campanhas, muitas igrejas evangélicas. É que a gente fala igreja, a gente está tão... Em casa. É o nosso pão cotidiano, é falar das igrejas, então, e esse ano... Enfim, na eleição foi bem complicado. Aliás, engraçado que muitas pessoas que ocupam... O Conselho Tutelar é um órgão dos direitos humanos. Muitas pessoas que ocupam o cargo é contra os direitos humanos. Não consigo entender, né? Acho que é justamente para isso, né? A gente está vivendo um período assim de desconstrução da chamada, do que eles chamam de pauta comunista, globalista, ou alguma coisa assim. É assim que fala, ô Bruno? Que é uma loucura, né, Pablo? Que é uma loucura, porque direito à religião, à religiosidade é direito humano. Então, direito à água é direito humano. Direito Direito à moradia é direito humano. Direito à educação é direito humano. E direito à segurança também, porque se você for pensar, muitas dessas pessoas fundamentalistas relativizam a violência doméstica, acham que a mulher tem que se manter num casamento a despeito das violências que sofre, seja física, seja psicológica, seja alimentar, seja financeira. Então, você leva essa pauta para um conselho tutelar, por exemplo, qual é o tipo de segurança que um conselheiro que faz parte deste núcleo vai conseguir garantir para essa criança, se existir criança nesse núcleo familiar, ou para essa mãe. Sim. E é uma coisa que, infelizmente, a gente vê aí, eu conheço muitas mulheres que falam, eu não conto com esse tipo de suporte, porque eles não vão me dar suporte, vai ser mais uma violência que eu vou sofrer. Perfeito. Pavo, nós não demos boa tarde para quem foi chegando, mandar um abraço, todo mundo tá aí, até dia, tá bem razoável, nossos membros aqui para estar uma terça-feira à tarde. Com chuvinha e tudo. Em São Paulo, né? Não sei em São Paulo. Será que no Rio tá? A gente do Rio. Diga pra gente se no Rio tá chovendo aí. Mandar um abraço para todo mundo que tá aí assistindo a gente de todos os lugares do país. Tô vendo que a Maria da Bahia também tá aqui. Um beijo de vocês, viu? É isso. Olha só, queria pedir, vou dar 1 minuto para cada um olhar para... Onde está a câmera deles? Aqui. Aqui. Isso. Olhar para a câmera e, em menos de 1 minuto, falar por que um paulistano deveria votar em vocês. Com certeza. Ladies first ou começa aqui? Para mim, né? Professor primeiro. Não, imagina, olha, na minha religião é muito importante a gente respeitar os que vieram antes da gente. Né? É que é uma máxima respeito. Está toda trabalhada no chaveco aqui. Está assim... Veio pronta. Tá prontinha. Esse negócio de coletivo aí, a preparação deve ser uma coisa assim, disciplinar, assim. Qual câmera que eu olho? Para aquela ali. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado junto com vocês, quero agradecer o Pablo, o Will, quero dizer que fiquei muito feliz de encontrar o Bruno aqui, meu amigo lá do mestrado, estudamos juntos na UFABC, e eu quero dizer assim que nós nos colocamos como opção para a cidade de São Paulo, porque nós achamos que é necessário a gente ter uma Câmara Municipal diversa, uma Câmara Municipal com a presença do negro, com a presença de várias religiões, porque nós não queremos construir a República dos Evangélicos. A República dos Evangélicos vai gerar futuramente conflito social, guerra, vai acontecer o que está acontecendo no Oriente Médio. E nós queremos que a Câmara Municipal seja um espaço de todos, lá é o parlamento. Parlamento significa lugar de falar, parlamento. Nós queremos falar, queremos discutir, queremos construir uma Câmara que às vezes nós não vamos concordar com tudo, mas que todos possam ter o direito de falar. Fantástico. Não, gênio, gente, ele fala. Pastor. Pastor. É a versada.
Eu acredito que nós nos colocamos à disposição da cidade exatamente por entender e respeitar muito a origem de muitos de nós. Exatamente, nós estamos ali, nós estamos nos colocando à disposição nesse mandato coletivo para poder falar e colocar voz nas populações que hoje são minorizadas, de lugares de onde muitos de nós viemos, e ocupar esses espaços que são negados para nós. Eu venho por um viés de amor, e eu vejo esse amor e essa urgência em todas as pessoas do coletivo. A ideia de estar em um lugar, ocupar espaços e pensar em políticas públicas que garantam segurança para as nossas mulheres, nossas crianças, nossas pessoas LGBT+, nossas pessoas autistas, nossas pessoas de terreiro, e garantir que, por exemplo, os espaços de fé, os espaços de religião sejam espaços para todas as pessoas, independente de credo, que sejam espaços que possam ser ocupados, exercer sua função social para além da religiosidade, é muito importante. Então, nós temos aqui pessoas extremamente capacitadas para trazer essa discussão e para pensar em políticas públicas para redução de desigualdade a partir dos nossos pontos de vista múltiplos. Muito bom. Fantástico. Olha só, ontem eu postei no X que a gente faz o contrário do que todo mundo diz, que existe um adágio popular que fala que não se discute religião, política, e a gente discute religião, política e futebol, a gente só não discute quando o Palmeiras perde. Aí é pecado. Principalmente quando o Palmeiras perde. Aí é pecado. Porque a gente está aqui do lado do templo do Santos dos Santos, aqui do Allianz Parque, então futebol quando o Verdão perde. Mais alguma coisa, Will? Só celebrar, agradecer a quem Marli colocou aqui no chat, mandou até o superchat. Obrigado, viu, Marli, pelo dízimo de agora. Entrevista esclarecedora, agradecido aos convidados, Marli da Bahia, uma querida. O Tiagão falou que tá chovendo lá em Rio das Ostras, e o Marção também falou que lá no Rio de Janeiro tá chovendo. Dizer a vocês que legislador vocês serão legisladores e fiscais. Sim. Certo? Certo. Vai ser uma tarefa fácil fazer em São Paulo? Não, mas o que é fácil pra gente, né? Verdade. Tá preto, então? Posso só mandar um recado rapidinho? Claro. O pessoal que está nos assistindo aí, convidar vocês para acompanhar a nossa página. Mandato Coletivo Luiz Gama. Quem tiver proposta, pode enviar para a gente. Quem quiser discutir. Nós somos um mandato que não somos ricos, não somos dono do sistema, mas quem quiser somar força com a gente, nós estamos abertos para receber esses apoios. Tá bem? Muito bom. E olha, para você que está nos assistindo, esse é o primeiro de vários papos que vão acontecer com candidatos a vereador em São Paulo e na Grande São Paulo. Enfim, a gente quer ter uma diversidade de pessoas, de propostas, de opinião, justamente porque a gente fica polarizado na coisa lá em Brasília, o ex com o atual, e não presta atenção no que está acontecendo na cidade. Então, tem um monte de gente preocupada com a eleição na Venezuela e com a eleição nos Estados Unidos, mas vai ter uma eleição para vereador, alguém que vai cuidar de perto da gente, vai legislar e vai fiscalizar, para usar os dois verbos que o Will usou. Donald Trump não conhece o que é o UBS, nem Kamala. O UBS é coisa de vereador e prefeito. Então, é por isso que a gente vai discutir e trazer e prestar esse serviço para você que assistiu. Grande abraço. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!